Grande parte das pessoas já sabem que o dia 25 de dezembro, na verdade, foi uma data colocada pela Igreja Católica para dizer que era o aniversário, o dia do nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias. Mas através aí da cultura judaica, através dos calendários da época, qual é a cronologia da época de Jesus? Qual foi o dia que ele nasceu? Qual foi o mês que Jesus Cristo nasceu? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, mas muito. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo para todos vocês aqui, explicando a cronologia de Jesus Cristo, o seu nascimento, a crucificação e muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal. Já está mais do que comprovado na história de que Jesus Cristo, sim, existiu, apesar de muitos debatedores e pessoas que não acreditam na veracidade histórica de Jesus. Nós temos vários historiadores especialistas dos tempos antigos, como o próprio Flávio Josefo, que vai mencionar a Jesus Cristo. E lembrando que Flávio Josefo é um historiador e ele está na segunda metade do primeiro século. Além do historiador Flávio Josefo mencionar Jesus e ser do primeiro século, nós também temos aí outros historiadores e especialistas do primeiro século, como por exemplo Tácito e Suetônio, que também estão no final do primeiro século. O próprio Talmud vai citar aí a existência de Jesus. Mas esse vídeo não é específico a respeito da historicidade de Jesus Cristo, mas sim a respeito da cronologia de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm se questionado e se perguntado, porque muitos já sabem que a data, dia 25 de dezembro, foi uma data colocada pela Igreja Católica aí para se comemorar aí o nascimento de Jesus, mas todos já sabem que essa data ela não é verdadeira. E então fica a pergunta no ar: em que mês Jesus Cristo nasceu? Em que dia Jesus Cristo nasceu? Em que ano Jesus Cristo nasceu? E para responder todas essas perguntas, é preciso primeiramente nós sabermos que existe uma diferença entre os calendários da época com o calendário atual. Lembrando que o nosso calendário é o calendário gregoriano e o calendário da época usado era o calendário judaico. E nós sabíamos que existia o calendário gregoriano e o calendário judaico. Então nós precisamos entender a respeito dos calendários para depois nós aí traçarmos aí um início para essa conversa. Isso por conta de que muitas pessoas, por não estudarem a respeito, acabam achando que os calendários eram os mesmos, porém não eram os mesmos calendários. Vamos falando primeiramente a respeito da data de nascimento de Jesus de Nazaré. A data de nascimento de Jesus não é indicada nos evangelhos ou em qualquer texto secular, mas a maioria dos estudiosos, o pessoal que realmente estudou aprofundadamente, assume aí que muito provavelmente Jesus Cristo teria nascido entre 6 antes da Era Comum e 4 antes da Era Comum, anteriormente dito 6 antes de Cristo ou 4 antes de Cristo. A evidência histórica é muito ambígua para permitir que uma data definitiva seja determinada, mas os estudiosos estimam que está aí entre 6 antes de Cristo ou 4 antes de Cristo. Mas a data foi estimada através de eventos históricos conhecidos mencionados nos evangelhos de Mateus, no capítulo 2, e também em Lucas, no capítulo 2, ou trabalhando de trás para frente, desde o início estimado do ministério de Jesus Cristo. Continuando falando a respeito da cronologia de Jesus Cristo, uma cronologia de Cristo, no caso, ela visa estabelecer uma linha do tempo para que os acontecimentos da vida de Jesus aí aconteçam. Os estudiosos correlacionam documentos judaicos e greco-romanos e calendários astronômicos com os relatos do Novo Testamento para estimar, no caso, as datas dos principais eventos da vida de Jesus. Foram duas abordagens principais que foram usadas para estimar o ano do nascimento de Jesus, uma baseada nos relatos de seu nascimento
nos evangelhos com referência ao reinado do rei Herodes e a outra subtraindo sua idade declarada de cerca de 30 anos de idade quando ele começou a pregar. A maioria dos estudiosos, com base nisso, assume, como já dito, um nascimento de Cristo entre 6 a 4 a.C. 3 detalhes foram usados para estimar o ano em que Jesus começou a pregar. Uma menção à sua idade, de cerca de 30 anos, durante o 15º ano do reinado de Tibério César. Outra relativa à data da construção do templo em Jerusalém, e ainda outro sobre a morte de João Batista. Portanto, os estudiosos estimam que Jesus começou a pregar e reunir seguidores por volta de 28 a 29 d.C., de acordo com os 3 evangelhos sinópticos. Jesus continuou pregando e pregando por aproximadamente 3 anos, segundo de acordo com João Evangelista. 5 métodos, no caso, foram utilizados para estimar a data da crucificação de Jesus. Utiliza-se fontes tradicionais de historiadores como Joséfo e Tácito. Outro retrocede a partir do julgamento historicamente bem estabelecido do apóstolo Paulo pelo procônsul romano Gálio em Corinto em 51 a 52 d.C. para estimar a data da conversão de Paulo. Ambos os métodos resultam em 36 d.C., como um limite posterior ou um limite superior para a crucificação. Assim, os estudiosos geralmente concordam que Jesus foi crucificado entre 30 d.C. e 36 d.C. O método astronômico de Isaac Newton calcula aquelas antigas Páscoas, sempre definidas por lua cheia, que são precedidas por uma sexta-feira, conforme especificado por todos os evangelhos, por todos os 4 evangelhos. Isso deixa 2 datas potenciais de crucificação: 7 de abril de 30 d.C. e 3 de abril de 33 d.C. No método do eclipse lunar, a declaração do apóstolo Paulo, ou melhor, do apóstolo Pedro, de que a lua se transformou em sangue na crucificação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 21, é considerado uma referência ao eclipse lunar de 3 de abril de 33 d.C. Embora os astrônomos estejam discutindo se o eclipse era visível tão a oeste quanto Jerusalém, pesquisas astronômicas recentes usam o contraste entre a data sinóptica da última Páscoa de Jesus, por um lado, e a data de João da subsequente Páscoa judaica, por outro lado, para propor que a última ceia de Jesus ocorreu na quarta-feira, 1º de abril de 33 d.C. e a crucificação na sexta-feira, no dia 3 de abril de 33 d.C. e a ressurreição no 3º dia. Agora, falando a respeito da data da crucificação de Jesus Cristo, todos os 4 evangelhos canônicos afirmam que Jesus foi crucificado durante a prefeitura de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Nas Antiguidades dos Judeus, escrito por volta do ano 93 d.C., escrito por Joséfo, no século I, afirma em Antiguidades, capítulo 18, verso 3, que Jesus foi crucificado por ordens de Pilatos. A maioria dos estudiosos concorda que, embora esta referência inclua algumas interpolações cristãs posteriores, originalmente incluía uma referência à execução de Jesus sob Pilatos. No 2º século, o historiador romano Tácito, ele descreve a perseguição aos cristãos por Nero e afirmou em um de seus escritos, no capítulo 15, no versículo 44, que Jesus havia sido executado por ordem de Pilatos durante o reinado de Tibério, imperador, de 18 de setembro de 14 a 16 de março do ano de 37 d.C. Ainda de acordo com Flávio Joséfo, o historiador, Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 d.C. até ser substituído por Marcelo, seja em 36 d.C. ou 37 d.C., estabelecendo a data da morte de Jesus entre 26 d.C. e 37 d.C.
Mas a pergunta que não quer calar, em que mês Jesus Cristo teria nascido? Se ele não nasceu no dia 25 de dezembro, em que mês ele teria nascido? Muitas pessoas têm me perguntado isso incessantemente por conta de que nós estamos nos aproximando ao dia 25 de dezembro, na verdade está às portas, e muitas pessoas têm me perguntado a respeito deste assunto, então eu resolvi trazer aqui em detalhes para vocês. E já vou dizer logo de uma vez, é impossível saber o dia que Jesus nasceu. É muito difícil, eu não diria impossível, mas improvável o dia. Mas o mês que Jesus nasceu é sim possível nós descobrirmos. Então, a partir de agora, eu estarei falando tudo a respeito disso. E eu já vou começando falando logo de uma vez que é impossível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, por conta de vários e vários motivos, porque dezembro no calendário judaico equivale aí ao mês de Kislev, e o mês de Kislev é um mês extremamente frio e chuvoso, lembrando que Israel até chove na cidade de Jerusalém, é um mês assim de inverno, e no caso é muito difícil, no caso ali o pai adotivo de Jesus, mas Maria aí estarem aí numa época de frio andando com Jesus. O texto ele vai nos dizer que os pastores da cidade de Belém estavam com as ovelhas nas colinas. Isso é uma situação típica do outono, ou da primavera, ou até mesmo do verão, mas nunca do inverno. Ou seja, é impossível Jesus ter nascido em dezembro, no mês de dezembro. Mas então qual seria o mês do nascimento de Jesus? O dia, como já dito, é impossível, é praticamente impossível nós sabermos. Mas quando nós lemos o livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 5, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes. Lucas capítulo 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado pelo nome de Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, ou turno de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Quando nós lemos esse versículo, nós descobrimos algo muito interessante, o turno de Abias, ou o grupo sacerdotal de Abias. No livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 10, nós vamos saber o que é no caso, o turno de Abias. Nós sabemos que o rei Davi ele dividiu o ano em períodos de 15 dias. Cada 15 dias, uma família sacerdotal ela ficaria ali, no caso, incumbida do cargo do santuário. E na época de Salomão e posterior a Salomão, de cuidar do templo. Ou seja, Davi dividiu o ano em períodos de 15 dias. Cada 15 dias, uma família sacerdotal ficaria incumbida de cuidar do santuário na época de Davi e do templo na época de Salomão e posterior a Salomão. Quando nós lemos Crônicas, no capítulo 24, no verso 10, a sétima família era Racós e a oitava era para Abias, ou seja, Abias era o oitavo turno, o oitavo grupo sacerdotal que cuidava. Para aqueles que não sabem, no calendário judaico, o ano começa no nosso calendário no mês de março e de abril. No nosso calendário começa em janeiro, só que no calendário judaico começa em março, no final de março e abril. Ou seja, o final de março e o mês de abril corresponde ao primeiro mês judaico, que é o mês de Nissan, o primeiro mês. Então vamos lá, o pai de João Batista, Zacarias, ele estava no turno de Abias, quando Isabel ficou grávida de seu filho João, o Batista. O turno de Abias, em nosso calendário, no calendário nosso gregoriano, equivale ao mês de julho, e no calendário judaico equivale ao mês de Tamuz. Ou seja, Isabel ficou grávida em julho, no turno de Abias, de Zacarias, seu esposo. Então agora é só nós contarmos 9 meses e chegamos à conclusão que João Batista ele nasceu no mês de abril, que corresponde ao mês de Nissan. O Evangelho de Lucas diz que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel no 6º mês da gestação de Isabel. Ou seja, se João Batista nasceu em abril, que corresponde ao mês de Nissan no calendário judaico,
e Maria engravidou aí, no caso, do 6º mês da gravidez de Isabel, essa, no caso, corresponde aí aos meses de janeiro e fevereiro. Aí é só a gente contar, fazer a contagem de 9 meses de gestação de Maria. Aí nós vamos chegar à conclusão de que Jesus nasceu no mês de Tisrei, ou Bul, no mês correspondente ao nosso mês de nosso calendário, ao mês de outubro. É isso mesmo que você acabou de ouvir aí. Jesus nasceu no mês de outubro. Ou seja, respondendo a esta dúvida, segundo a Bíblia, segundo o turno de Abias, segundo aqui os meses judaicos e segundo a comparação com os nossos meses, porque existe uma diferença, Jesus então teria nascido no mês de outubro. É muito mais provável em outubro e impossível no mês de dezembro. Eu espero que todos tenham gostado, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.